So I would request Sister Anu to spotlight both the speakers. A little bit of change. We have a new Algumas speaker with us mudanças instead hoje. of Sister Luciana. Temos um palestrante novo hoje, em vez de ser a Luciana São Paulo, Brasil. The national coordinator there. We have with us another Sister Luciana. She's from Florianopolis, Luciana Rossi. Welcome, Sister. I would pass it on to you later because this is just a last minute change, so I don't know much about your biodata. And we have with us also Brother Rodrigo Ambrose. Hope my pronunciation is correct, though I'm not Portuguese. So, Brother Rodrigo Ambrose. It's correct. Vou atacar o Rodrigo. So I'll just speak a Obrigado. little bit about him because I have his biodata. Então, falar um bocadinho. Ele é professor, também o palestrador, está falando uma palavra, cerca de 40 anos. Tem múltiplas especialidades. And he serves as the technical head for IT, Information Technology, at the Ele está no Departamento de Tecnologia de Informática da América Latina for various international projects. e também consultor em projetos internacionais. Também diretor do Estúdio Ambrose, que é especialista em desenvolvimento de sistemas. Depois é consultor numa, não sei se é empresa. São treinamentos de comportamentos, programas de neurolinguística. Também tem diploma a nível de hipnoterapia. Ele está em Flórida. Hã? Não percebi. Flórida? Não. Não consegui perceber. Não consegui perceber o lugar onde ele está. Alguma linha. Hoje os palestrantes têm essa jornada espiritual sem fim, porque eles renderam a sua vida para o ilimitado, ou sem limites. Os seus empenhos são para espalhar o conhecimento sem cansaço e tem esse sentimento puro e com muita sabedoria. E nesse mundo acelerado, onde as pessoas conduzem a sua vida de uma forma sem vida, então colocam muito empenho nos resultados e depois isso é tudo infrutífero. E por causa de tanta tristeza, o espírito é como se estivesse sem energia. E é sem preço sua conexão com o divino de forma, tipo, sem fios, para se tornar sem ego e sem vícios. Porque eu não consegui perceber bem como ele fez a apresentação dos dois, tudo encadeado, eu não percebi nada. E a Luciana já serviu muito tempo com a Didi Morini em Nova York. Obrigado, Cícero Cláudio, obrigado. Thank you. Can you hear me well? Obrigado, vocês podem escutar-me bem? Tudo bem? Sim? It's good to see you, Cláudia, and also é bem ver a Cláudia, Manoj, toda a equipa. Obrigado por essa oportunidade. Luciana, que era suposta estar aqui, ela é coordenadora nacional do Brasil. Ela não pôde estar conosco hoje, mas ela disse que perguntou se eu podia substituí-la. Como a Cláudia disse, estive 12 anos em Nova York com a Didi Morini. Continuo envolvida em muitos projetos internacionais, especialmente esse que é o chamado do tempo, porque eles estão a servir o mundo. Desde a pandemia voltei ao Brasil, estou agora no Brasil. Meus antecedentes são em negócios. Estudei nos Estados Unidos. Trabalhei muitos anos em negócios, grandes empresas financeiras. Mas agora
full-time dedicated to the Brahma Estou Kumaris. plenamente dedicado a Brahma Kumaris desde que voltei de Nova York. Really enjoyed this topic. E estou a apreciar esse tema. Gostei bastante. Short time to reflect on the being Tive pouco unlimited, tempo para but I think refletir no ilimitado, mas eu it's penso interesting to share this today que with foi muito interessante aquilo que foi partilhado. And I A would like to Florianópolis, start Rodrigo, thinking, ok. because what I understood Obrigado, is, Marisa. Não tinha was, percebido. it was last week the same topic, right? And today Foi o mesmo tema a semana passada, hoje é o workshop. Reflections. So, Foi partilhado as I reflexões. would like to start, Eu gostaria de começar essa conversa how he experienced em perguntar como é que você experienciou estar no ilimitado ou ser ilimitado. Olá. Primeiro de tudo, é um prazer estar aqui. A imagem deste Zoom com rosto pequenos de anjos é muito bonito. Parabéns para todos vocês, porque essa é a prova da persistência. 106 não é fácil. Eu lembro do Brice Morin a dizer do Purity, sobre Purity. São duas revistas, World Renew e a Purity, portanto, isso dá é muito trabalho, muito empenho. Então, acho que nós precisamos, aquilo que nós vamos partilhar, aliás, até já foi explicado muitos pontos, mas a minha experiência hoje em dia, principalmente, tem a ver sobre a meditação, sobre servir os outros num estado ilimitado. Há muitas coisas, vou partilhar algumas convosco, mas hoje em dia a principal experiência é verdadeiramente sentir o chamado do tempo, porque das pessoas ao redor do mundo, conforme nós sabemos, estão a pedir ajuda, a pedir alguém que ajude, quer os anjos, Deus, qualquer um. E se nós temos a consciência correta, nós podemos ser esses seres, podemos ser esses anjos, podemos ser esses instrumentos, esses nímites, esses instrumentos de Deus. Então, o principal, muito prático, é quando você está a lembrar-se de Deus e você pode então receber muitas virtudes, muitos poderes e luz, apenas estando calmo, estar na consciência correta, porque essa luz espalha-se automaticamente. Você nem precisa de pensar, apenas experienciar isso profundamente. Eu posso depois partilhar mais alguns aspectos disso, mas eu adoro ficar nesse estado durante o dia. Como o irmão disse, um irmão indiano disse, apenas dê Sakash. E Luciana, como é que vocês... Nós não preparamos nada porque a Luciana ela teve de comprar vegetais logo de manhã, essas coisas normais. Nós chegamos apenas alguns minutos atrás. Então, como é que você experiencia? Nós estamos no mesmo centro. Isso é bom que nós conhecemos o Rodrigo e eu mesmo. E outros que também estamos aqui no sul do Brasil. Então eu experiencio, quando escutei esse ilimitado, a história que veio à minha mente, e algo que eu tento fazer e experienciar frequentemente, foi uma história quando eu fui para Madhuban, às 7 da Brahma Kumaris. Eu penso que foi tipo antes da pandemia. 2018, I think.
talvez em 2018, penso eu. Houve um retiro, que era o chamado do tempo, e estava envolvida nesse retiro. E tinha poucos momentos desde o início, sempre a servir, preparar e ajudar nesse retiro e tudo. Apenas tinha um dia ou dois apenas, onde eu podia estar focada em mim mesma. E nessa altura, eu tive 4 dias, senti-me tão afortunada. Depois do retiro, tinha 4 dias, onde eu podia ficar lá. E eu fiquei em Pandavavan. Para quem não sabe, é a área principal, os edifícios onde o fundador Brahma Baba passou seus últimos dias da sua vida. Então é um campus muito pequeno nessa montanha, mas com uma vibração muito poderosa. E é difícil encontrar um quarto se você quiser ficar lá. E eu fui capaz de estar lá e estava a pensar o que é que eu deveria experienciar. E antes da Didi Mohini, depois da Sister Jayanti, eu tive a oportunidade de falar com elas e perguntar qual era o empenho que elas sugeriam. Eu disse a Didi Mohini que eu gostava de estar em tal silêncio tão profundo que eu podia escutar Deus, escutar claramente o que Ele queria que eu fosse, ou seja, que eu fosse naquele momento. Então ela disse: renuncie até o seu desejo mais puro. Isso é estar ilimitado para mim. Há muito a fazer em renunciar tudo. Tem que verificar esses desejos, ou aquilo que eu quero, porque é esse tipo de limitações que tem a ver com a minha própria capacidade. Vou falar um bocadinho mais sobre isso, mas eu queria fazer uma pergunta relacionada com isso, porque quando eu partilhei consigo esse tipo de renúncia, de largar, a nível de não ter nenhuma limitação, então verdadeiramente penso que se eu quero algo, portanto, esse passo para entrar é não querer nada, pensar, eu não quero ter nada. Então, para si, alguma coisa que você podia avançar em ser esse ilimitado? Uma coisa é algo que permite ser ilimitado. O que é para si? Que permita que você seja ilimitado. Eu fiz uma lista. Sim, verdade, sim, fiz uma lista. E uma delas era distrações. A primeira vez que eu fui para Madhuban, em 86, encontrei com as Dadis naquela altura, todas as Dadis, os nossos irmãos e irmãs sêniores que estavam lá todos os dias, a Dadi Kumarka, que lia Murli, a Dadi Jan, que dava aulas, tudo muito poderoso. E eu tive um encontro especial. Você sabe, um encontro especial e recebi uma bênção. Eu era muito jovem. Eu comecei essa jornada com 18 anos. Tinha completado 18 anos. Eu era muito jovem. E nesse encontro, eu recebi uma bênção. Você é um mestre autoridade poderosa, um grande doador, muitos títulos. E isso mudou imediatamente muitas coisas interiormente.
Então, às vezes, quando nós estamos presos nas crenças, nas ideias, não, nas identidades ilimitadas, limitadas, de ser um coach, de terapia, de um terapeuta. Por exemplo, eu sou assim, esse eu sou deste país, eu sou dessa religião, desses antecedentes. Isso é uma coisa muito limitada. Então, uma das coisas que nós podemos fazer, e podemos falar das soluções, mas é mudar essas identidades ou crenças. Nós adotamos, por exemplo, os títulos que nós recebemos na Brahma Kumaris, há muitos títulos. Você apenas tenta e dar um passo nesse estado de ilimitado. Mas a responder a sua pergunta, distrações. Nós temos que cuidar, tomar muito cuidado hoje em dia, porque os médias sociais, YouTube, TikTok, Instagram e para ir além, isso torna a nossa mente a criar dopamina. Isso faz-nos ficarmos apegados nessas experiências. Então não é tão fácil ficar livre dessas atrações das mídias sociais. Então, uma coisa é a limitação, outra coisa é a solução. Então agora tem que partilhar a solução. Então, um detox diário. Às 7 da noite, eu desligo o meu telemóvel e a seguir, apenas depois da aula matinal, é que eu ligo o telemóvel. Desligo, então, tudo, WhatsApp, todas essas coisas. Porque isso traz impacto no nosso sono, na nossa meditação matinal. Então, uma das coisas que para ser ilimitado são as distrações, mas há outras. Outra simples. Esquecer-se de praticar, como mencionei. Recebemos muitas bênçãos, muitos títulos, muitas inspirações. Mas, se você esquece de praticar isso, isso torna-nos... Ou seja, não podemos ser ilimitados. Portanto, isso é um tipo de limitação. You mean the first step, right? Você está dizendo o primeiro passo, certo? Praticar o primeiro passo da consciência da alma, sim? Isso é uma solução. Mas termina essa pergunta. Nós podemos ter, eu não posso dizer que nós temos, alguns podem ter medo da falha, de falhar, ou medo do desconhecido, por exemplo. Quando escutamos de ver a bondade onde há maldade, ver o ganhar na perda. Eu me lembro, eu estava lá quando a Haddad Kumarka disse, naquela altura, que o empenho dela era amar todos igualmente, respeitar os velhos e os mais novos igual. Isso é muito bonito. Teve muito impacto naquela altura. Então imaginem, adotar isso na nossa vida. Eu tenho de amor a todos. E se eu não tenho certeza sobre isso, se eu falho, por exemplo, eu posso pensar o que é que os outros fariam? Eles vão tomar vantagem de mim porque ser amoroso, ser uma boa pessoa. Existem má pessoas que eles podem grudar em mim ou aproveitar-se de mim. Então, esse medo, às vezes, para que nós sejamos ilimitados. There's this fear of unknown,
Esse fear medo do of desconhecido, medo de What falhar. items you have in your list? No, O it's que mais okay. você tem na sua Let's lista? go with solution. Então vamos à solução. The list of the what stops us to be unlimited is what help us to be unlimited. Ou seja, temos que ver o que nos ajuda a ser ilimitado, em vez de aquilo que nos interrompe a ser limitado, o que nos para. Portanto, então, avançar por algo mais profundo, eu penso que nós falamos muito antes, o limitado, o workshop tinha muitas boas perguntas, mas eu estou muito interessada. Eu sei que você tem uma especialidade, que é a experiência a praticar, e você gosta do desenvolvimento de algo conectado com informação, ou o crescimento através de uma jornada. Então, gostaria de saber, especialmente aqueles que estão nos escutando, o que ajuda a desenvolver essa experiência de ser ilimitado. Não a virtude, mas a experiência. Na sua jornada, em todas as suas experiências de ser ilimitado, qual foi o passo a passo? Qual foi a aprendizagem? O que você desenvolveu para se tornar ilimitado? Há um caminho? Alguma coisa que você pode partilhar para se desenvolver isso? I will give some example of Eu vou dar um exemplo de uma situação. Eu tinha talvez 6, 7 anos no conhecimento. Eu era coordenador do centro de Porto Alegre, no sul do Brasil. Eu tinha cerca de 23 anos, 24 anos. E naquela altura, havia um bom número de estudantes. Nós estávamos num retiro com a Didi Asha. A primeira vez que ela visitou o Brasil. De Delhi, do Centro de Retiros de Delhi. Agora, ela é coordenadora do Centro de Retiros, um dos principais palestrantes da Brahma Kumaris, uma professora muito experiente. E naquela altura ela disse-me, Rodrigo, olha essas almas, olha esses estudantes. Você tem que ser como uma mãe para eles. E eu era jovem, imaginem. Era o meu trabalho. Antes do conhecimento, todos os fins de semana, eu ia surfar na praia. Era assim. E passado alguns anos, depois disso eu era coordenador de um lugar espiritual e ela disse isso para mim. Você tem que ser mãe. Então, ser ilimitado, você, a nível, como é que é abraçar todas as almas do mundo? É preciso esse poder. Não, mas coisas simples, mude. Eu tenho de mudar. Eu sou jovem, mas agora tenho que pensar que sou uma mãe deles, uma mãe do mundo. E tem de ver, olhar para cada um, cuidar de cada um, tomar cuidado com eles, não é? Cuidar deles. Prepara as coisas para eles, para os estudantes. Então, isso foi uma mudança de consciência. Eu gosto daquilo, mas agora eu gosto daquilo. Então, a primeira coisa de ser ilimitado, nós precisamos de saber quem nós verdadeiramente somos, ou quem verdadeiramente ser. Ou seja, ser a mãe do mundo, ou ser um anjo, algo assim. Então, o primeiro passo, nós precisamos de estudar, precisamos receber informação, precisamos escutar as aulas, ler livros e ter informação. Nós precisamos saber. A primeira coisa é saber. E saber que isso é possível. O segundo passo é tentar
Imagina, fingir como um ator, representar. Você não é um mestre, você não é profissional disso, mas você precisa tentar. Óbvio que vai haver erros, algumas diferenças, algumas coisas não estão corretas, mas conforme você tenta, isso é o mais difícil, porque para os outros eles têm medo de falhar, têm vergonha, esse tipo de coisa. Mas tudo bem, nós precisamos tentar. E o terceiro passo, precisamos de validar isso. Nós temos que verificar. Vale a pena o esforço para ser assim? Estou a receber mais ou é muito difícil? Se não tem a ver com a minha natureza, as coisas não são assim. Os estudantes não gostam desse comportamento, então temos que avaliar se está tudo bem. E a seguir, nós começamos a fazer o swap, são ou seja, mudar os comportamentos velhos para os novos. Não é apenas tirar os velhos comportamentos. Portanto, dar amor para os outros. Esse exemplo. Antes, vamos dizer que você é mais sério, mais maduro, mais a nível de lei. Agora tem que ser mais de amor, diferente, amável. Então você não pode tomar esse velho comportamento. Eu nunca mais quero ser assim. Porque nós temos de honrar. Isso é um programa neurolinguísta que nós trabalhamos. Nós precisamos de honrar os comportamentos antigos porque ele fez com que você sobrevivesse. Você está vivo. Quer sobreviver, utilize isso. Não é o melhor, mas é o melhor que você podia fazer. Então, não pense que isso é terrível, essa forma é terrível de atuar. Apenas coloque isso, vamos dizer, numa sala ou numa prateleira onde você tem os troféus, os prêmios. Coloque os velhos comportamentos, os velhos sanskaras. Ok, você foi bom naquela altura, mas agora eu vou tentar algo diferente. Então você dá esse respeito, porque se você cria um conflito, se você constrói obstáculo, porque eu já não quero mais isto, isso faz um conflito e você está dando energia para isso. Apenas coloque aquilo de lado e esqueça. Então, e são alguns passos. Pegue uma coisa pequena, tente, ok, é normal, é tudo normal, cometer erros, mas tente o seu melhor. Isso é uma coisa muito básica. Mas faça algo assim. Apenas, por exemplo, finja que você é muito poderoso. Finja que você é um anjo. Eu sou um anjo. E comece a caminhar na rua e a dizer, eu sou um anjo. Como assim? E você vai ficando cada vez mais utilizar isso. Faz sentido nessas práticas, mas você disse algo que eu também acredito que essa é a forma. Talvez outros tenham métodos diferentes, mas você disse começar a mudar a consciência. E quando eu pensei nessa pergunta, nesse formato ou algo, para ter essa capacidade de ser ilimitado, eu também pensei, tem de começar com a consciência. E você deu esse exemplo de ser uma mãe do mundo. Mas isso, a nível de pensamentos, é fácil verificar. Você verifica os seus pensamentos, se eles são ilimitados. Você pode dar um exemplo não, há uma sequência. Eu posso mudar a consciência, então vou refletir nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, na minha visão. Depois eu torno um servidor não ilimitado, perdão.
Então, qual é esse pensamento ilimitado? Ou essa palavra ilimitada, essa atitude ilimitada, a visão ilimitada? Para mim, isso vem de estar para além da capacidade da que eu tenho agora, mesmo praticando a meditação Raja Yoga, mudar e transformar. É apenas quando eu pergunto a mim mesma, estou a pensar da mesma forma que Deus está a pensar? Como você mencionou antes, utilizar essa palavra doce que é de Baba, pensar igual a Baba, então eu estou a sentir o mesmo, a minha atitude é a mesma. Isso que faz com que eu vá nesse passo mais além. Então começo então a desenvolver. Não sei se para si existe também uma sequência assim. Você pode dar alguns exemplos? Como seria um pensamento ilimitado, palavras, visões e atitudes? While you are telling these steps, your steps, I was Esses são seus passos. that Imagine, it's important for us. são God importantes loves para us nós. so much that Deus he wants ama-nos to perform tanto. miracles. He loves miracles. Ele adora milagres. A religião tem por base os milagres. Mas para isso, você tem que ser apenas ser sem ego, ou estar em silêncio, uma conexão profunda. Porque quando você está no silêncio, você não está a criar muitos desejos, mesmo desejos pelo serviço. Mas esse silêncio, e sem ego, isso fica conectado ao silêncio interior. Então, nós estamos mais conectados, a minha experiência, é quando você dá espaço para ser um instrumento. Eu penso que todos escutaram aqui e têm essas experiências. Quando você pede ajuda, não uma ajuda a gritar por ajuda, mas uma pergunta como um estudante, como uma criança que pergunta, como é que eu posso fazer isso? Portanto, aprender. Então, nós temos esse coração limpo, quando perguntamos com o coração limpo, nós recebemos muito poder. Mas outra coisa é quando nós criamos essa consciência. Eu estou disponível, estou aqui, eu estou a lembrar-me de si. Você pode tocar a minha mente para espalhar aquilo que você quiser, não é? Falar com Deus. Então, criar esse espaço, e eu penso que ele pode tocar a nossa mente e espalhar isso. Mas outra coisa prática é quando estamos numa situação, num problema, você cria esse espaço. Você observa a minha mente de hoje em dia, e eu não sei o que é que mudou, mas eu paro. Os pensamentos inúteis dizem assim dessa maneira. Eu não estou interessado em saber o porquê, quem é o problema. É natural os pensamentos pararem. Então você convida. Quando você é capaz de receber isso, eu penso que então nessa situação, Deus pode atuar e ser então um instrumento verdadeiro. Então, estar em silêncio. E outra coisa que eu penso, nós precisamos utilizar mais o poder da nossa mente. Temos que utilizar muito mais os poderes. Eu preparei umas ideias antes, quando era com a Luciana Ferraz, uma das coisas, numa palestra que eu preparei com ela, hoje em dia, no mundo dos negócios, no mundo prático, antes, você tem de utilizar os poderes físicos, mas a seguir,
Você machines and robots, criou máquinas, robôs, ferramentas, to use so much the que physical power. não precisamos So utilizar this tanto o poder intellectual físico power, agora, we mas need to agora o poder organize our intelectual. tools Temos de that, organizar a nossa lista de fazer, we need to como minha irmã organize our partilhou, temos que tools, organizar o que prepare fazer, something, some programs, o que temos que we need to preparar, decide. programas, temos que It's decidir. very intellectual work in Isso é um trabalho God's intelectual service. It's the same. no serviço No difference divino. between this Não há diferença, é a mesma type of, coisa. intellectual work Esse tipo de trabalho do intelecto, or in the service of God. quer no But trabalho normal, quer no now serviço de Deus. Mas agora is very simple. é Now muito we simples. have the Nós temos artificial intelligence. nós temos a inteligência ChatGPT, artificial, o chat I use GPT, every day. conhecem? Eu uso todos os I dias. click a button, I make a Eu question, carrego no click a botão, button, yes, faço uma it's perfect. pergunta The e answer. é So I perfeito don't as need to pay so perguntas, much as time or respostas. energy Portanto, eu não using my perco muito intellect. tempo e energia a utilizar o meu But intelecto. now Mas agora, I think that it's eu penso time que to é um momento use more our de nós spiritual utilizarmos mais os nossos poderes espirituais, to work fazer mais coisas a funcionarem baseado nisto. silence. To me, Então, nesse silêncio, começar com silêncio. Yeah, I remember listening to you. I'm remembering one Estava a example escutar that a você, estava a lembrar-me she still does. She likes to que a help Didi when gostava de ajudar in quando the kitchen, doing estávamos na cozinha, something, and there is so as there's irmãs na always cozinha fazer like alguma a coisa. long piece that Então, uma we have peça to cut. comprida que nós temos Sometimes que she shared cortar. with us, E às vezes and ela she fazia isso gave the conosco example of the e ela thought. dava esse It's exemplo do like when you pensamento. cut the long piece, Quando você corta uma grande and when peça, you por assim open dizer, one, some você are abre. peas inside, those green little things. Eu não estou And percebendo o que ela some está a you dizer. open the thing and there is Assim que nothing. você abre aquilo tudo, não This tem nada lá example is dentro. also cute, that the thought, when O it's pensamento, quando está pleno, a full thought, is um one pensamento pleno powerful, no? é So poderoso. it's a unlimited thought. When É it's como um full, pensamento ilimitado. what you're sharing now, Isso tem a ver com aquilo que você the partilhou. presence, of this supreme energy. Essa And presença de agora, a energia suprema, use more the utilizar power of the thought, mais but o poder dos I think that pensamentos, it's like invoking the mas eu presence sinto que isso of é the como Supreme invocar a presença do and, Supremo making his presence and his e energy tornar a sua making, presença e a sua energia helping us and making our thoughts and our com essa energia feelings que and nos everything ajude full, so that we can para que be os an pensamentos e instrument. sentimentos sejam plenos There enquanto ser um instrumento was one of the onde movies você that we pode called, the classic distribuir, por assim dizer. It was Então, nas classes que nós temos, foi mencionado effort, que o primeiro e último empenho stabilizing é o de estabilizar-se unlimited. nessa palavra ilimitado. So this is another step, isn't it? E esse é outro One passo, thing não is é? to experience being Porque uma coisa é experienciar ser unlimited. ilimitado, Another thing is how to stabilize, mas outra coisa é como how estar to stay estabilizado, in this como state of ficar unlimited. nesse ilimitado. As you practice more and more, maybe É quando você pratica mais e mais, isso vai se tornando mais natural, você é capaz de dizer um bocadinho sobre esse estado. How do you do? Como é que você faz? Está constante. De outra maneira, eu não sei onde estaria. There's something interesting that Mas algo interessante que these distractions or as these distrações, attractions as atrações, sometimes is the às golden vezes, chains of service. são as Be a new correntes type of douradas service, and do then you start serviço. to think, Então, um and novo then tipo de you serviço, você forget tem que that pensar, 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 e you você então give esquece power to that. que Or você Sakash tem que dar today poder in para our isso. class was Hoje mentioned foi that falado, we mencionado hoje, Sakash temos que dar Sakashi to service to. para o serviço. And Então, I think that eu there's penso this image that essa imagem, que é interessante, the a Índia, ancient India a Índia antiga, the concept of zero, introduz o conceito not do zero. Greeks, not Não é os gregos, nem ninguém. ancient India. Foi na Índia antiga. Today we are, E hoje, the world is very polarized. a palavra está muito polarizada. Right, left, O direito, o esquerdo, liberals and
liberais e outras coisas, portanto, one side and another um side. lado e o outro lado. And we, as Nós, we need to be enquanto in the Brahmes, middle. We need to nós be temos que estar no zero. meio, temos de ser zero, Not, Neutro. left, Neutro. neutro. Né? neutro. Zero is Então, zero point. é um ponto. E for definition, E technical por definição, definition, definição is técnica, o like ponto the infinite, because é como um there's a infinito, porque infinite number of um número sides. infinito This is de mathematical definition. lados. So Isso é uma definição point is matemática. Então, o ponto is é infinite. ilimitado, é infinito. And at the same time, the E, ao point mesmo is neutral. tempo, It's not, o ponto é neutro. imagine if Imagine, start to get this, se você começar, if you, I don't know in other countries, eu não but sei I em know outros that in United países, States and mas nos Estados Brazil, Unidos, no Brasil, other countries too, eu penso que outros in também, past países também, elections, we nas have eleições, some family, sometimes BK family, né? às vezes até a We have família some BK that like das some Brahmes kind of, gostam de algum tipo these, principles or some de princípios ou de algumas. some republicans or Alguns democrats. são So in Brazil, republicanos, it's outros same. são democratas. No Brasil é o mesmo. Just imagine if like Imagine, if we are very rigid in one se of você these for muito positions, rígido em that's alguma not a dessas neutral posições, position. que não é Just uma posição imagine if neutra, you imagine, meet someone se você encontra-se that com alguém thinking differently, que pensa how diferentemente. you can serve that Como é que você pode servir essas pessoas? We are Então, spiritual beings, we nós somos must seres be in espirituais. the middle, in the Nós temos que center. estar no meio, no And centro. the first stage, that's Então, o primeiro this estado, soul conscious, né? To be como foi the dito, soul, consciência da to alma. see the soul, Ser a not alma, the ver a alma, color, não ver a cor, type of thing. So esse this tipo is de coisa. Então, and isso é then muito bom. E a seguir, and then you go beyond. você vai para além. We are Por quê? free. Você está livre. From the Luciana, many. you told me some days ago that you are Alguns dias atrás, studying você disse-me no estudo algumas notícias that, God, we que call Deus, Bapdada, né? que Some drills, nós some chamamos de Bapdade, algum exercises, exercício, assim é que é. exercise. Can you share Espirituais, something just to make exercícios espirituais. Você pode partilhar algum? there is some Yeah, but one like Existe this? algum? Yeah, before I wanted to share something else Sim, that mas is, antes, I think it's very relevant to this topic. acho que é uma coisa muito relevante para esse tema. How do we know we are É o becoming sinal. Como é que nós sabemos que estamos a ficar ilimitados, no ilimitado, de forma prática? That consciousness moving from I Essa- to we. Essa consciência de mudar do eu para nós. Acho que isso é importante porque às vezes nós fazemos coisas boas, mas vem um bocadinho de ego, certo? Fica envolvido. Pensar no eu e meu e mover-se para pensar no nós. Então, eu tive esse pensamento, há uma diferença numa equipa e um grupo de pessoas a trabalhar juntos, acho que foi isso que eu disse. Essa equipa, todos têm essa consciência de nós. Não é um grupo de eu e de meus. É um grupo a trabalhar juntos, mas todos a pensar em nós. É como uma equipa. Então, acho que isso é muito importante em todo lado hoje em dia. Verdadeiramente, é mais como utilizar essa consciência da alma para fortalecer esse nós, a consciência de nós. Acho que isso é muito prático e um sinal claro de ser ilimitado, que eu sou capaz então de abraçar esse nós. Nós sempre escutamos as nossas aulas mudar o mundo. Mudar a palavra meu, desculpa. Quando você pensa em meu, eu a alma. E meu baba. Você também vê algo dessa maneira? Esse sinal de ser ilimitado? Ou tem outro bom sinal? Queria perguntar ao irmão Manoj, a nível das horas,
Como é que estamos de Yeah, so tempo? actually we have finished the timing. It's just 15 minutes left. So Só what we restam could do 15 is minutos. O que nós podemos fazer agora? practice meditation in the format of the drill. Maybe Querem we could do that in fazer a the meditação em formato de exercício? closing meditation. So you all can just wind Pode up with ficar então para o something last final. moment, or we will close now. You all can just wind up in the last few minutes. Yeah. Okay. Okay, I just that was my- Luciana can conduct the drill, but I A just Luciana pode conduzir o exercício e eu posso apenas adicionar que easier than disinterest or detachment or to be free from para ficar livre dos desapegos, attractions. das atrações, This last expression that you said that é a is última my expressão que você disse, meu Baba. Então, quando nós temos esse desinteresse, in God, né, ou temos o interesse apenas em Deus, o nosso Pai, our world becomes o nosso mundo It's se torna Ele. easy to E isso é completamente be fácil, detached for estar everything. desapegado de tudo. Então, Sometimes we try às to vezes nós tentamos cortar the attractions for as many atrações things, but de muitas this is coisas, endless. mas isso é uma coisa sem fim. Is just A forma mais fácil é create apenas more and more attraction. criar cada vez mais Word atração. seria love, Outra palavra seria amor, criar mais amor, mais respeito, maior entendimento, admiration, maior to admiração our Father, Supreme Father. ao nosso Then Pai it Supremo. is Então, easy to facilmente be in this stage and limited estaremos and nesse cut estado attachments. profundo e cortar todos os Very good yukti. apegos. My Portanto, isso é uma grande dica, um grande yukti. my Baba. Portanto, mudar This is my esse last sentence. eu em meu Baba. Essa é a minha última frase. So wonderful. So thank you so Ok, much. maravilhoso. Então, muito It was obrigado. amazing. Like Foi extraordinário como 5 minutes passed because it's beautiful. The esses questions 45 which minutos Luciana raised, that what are the distractions passaram e which as perguntas que a Luciana fez, and Brother falou das Rodrigo very distrações, só no patiently told us, ilimitado, e parcialmente você nos we disse stopped over there. essas Then we distrações went on to looking at what are the signs e that fomos how olhar os sinais on my spiritual journey em mim mesmo, na minha jornada espiritual, que mostra que eu estou no ilimitado e como desenvolver isso. E depois a Luciana falou do exercício, então muito obrigado a vocês os dois. E pedir então, dizer a Anu para dar os votos de agradecimento, depois tiramos a fotografia de grupo e depois terminamos com a meditação final. Então eu consigo, Anu. Obrigado, Manoj. Foi uma partilha maravilhosa, particularmente quando trouxeram a experiência. Isso dá-nos mais essa visão mais profunda. Muitos pontos belos, mas eu também gostei muito. Os sanskars, colocar na prateleira de troféu, porque está nesse limitado, senão nós estamos muito nas negatividades. Então, em nome da irmã Cláudia, que não pode estar aqui nesse momento, e o Dr. Meta, que costuma estar conosco, que esteve conosco durante esses 4 anos, então o agradecimento deles, de todos os participantes, agradecimento também do coração dessa conversa de vocês os dois. Muito obrigada. Nós temos os vídeos e podemos voltar a assisti-los e tomar benefício e corrigirmos-nos. Então, obrigado mais uma vez. Do you want to take the photograph first and then I do the Quer tirar a announcement? fotografia e depois os anúncios? Ok, então vamos tirar a fotografia, que é um memorial desse momento. Então, aqueles que gostariam de estar na fotografia, abram a câmera de vídeo e vamos depois partilhar com os nossos convidados. Muito obrigado. Thank you so much for your Obrigado online pela photograph. fotografia I'm sure all online. of you are feeling much more inspired and Acho que todos putting ficam your mais videos inspirados on. em
abrir a câmera. Então agora vamos para a meditação. Podem manter os vídeos abertos. E é bom estar com a receber o Drista e os anúncios. Vamos para a série Valores para a Vida, mais 2 episódios. Episódio 107, Persistência, Consistência. Sobre você persistente e consistente com essa série. Era suposto ser uma conversa entre a Dipti e a Maureen do Reino Unido. Mas a Maureen está a viajar nessa altura, portanto, vai ser no dia 19 de janeiro. Mas aqui está escrito sábado, supostamente 19 de janeiro, é domingo, não está corrigido esse cartaz. E depois disso, como sempre, vamos ter outra palestrante portuguesa. Hoje tivemos 2, e essa é a Mara de Portugal, coordenadora nacional. E ela vai estar conosco no workshop. Portanto, dia 25 de janeiro, e tem os exercícios e depois a palestra. Ela também já esteve conosco no passado também, esse é o nosso calendário elegante. E agradecer a irmã Poxa pelo cartaz. E o grande anúncio, agradecer a irmã Taran. Very tireless Sevadharis in the background. É uma das Sevadharis que estão na equipe de Vancouver. E ela propôs isto. Então, escutem isso porque vai sair um livro do Valores para a série, onde vamos compilar todas as joias que foram partilhadas aqui. Vai haver vários volumes. Vai haver o volume 1 e 2, pelo menos. Então, são as partilhas dos sênios Raja Yogis, que há imenso valor naquilo que foi partilhado. Isso ainda está a acontecer. Ainda não está disponível. Estamos no final. As coisas estão indo numa boa direção. São livros com muita sabedoria. Então, ler aquilo que foi mencionado, o Shadidi, Sister Jayanti, Mohini, e todos os outros palestrantes do mundo inteiro. É uma fonte de recursos. Vocês também têm sido os participantes na prática nesta série. Então, obrigado, Taran, por isto. Esses são os nossos sites, playlists do YouTube, endereços de e-mail também, para entrar em contato com a equipa. Brahmakumaris.org. And our websites are vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. So I'll just stop sharing the screen now, and with this I'll invite Sister Luciana. Então, convidar então a irmã Luciana para o exercício de meditação. Obrigado, ok. Obrigado, muito bonito esse livro. Então, gostaria de convidar a vocês apenas experienciar e aquilo que eu estou a aprender com esses exercícios não é um comentário de meditação, mas tem a ver com estar lá, verdadeiramente entrar na experiência daquilo que vai ser partilhado. Então, sinta, escute as palavras, mas sinta estar lá. Então, apenas começar a virar-se para dentro, e lembrar quem você verdadeiramente é. Uma eterna, pacífica, amorosa e ilimitada alma.
And let go of all negative feelings from E the largue past. qualquer sentimentos negativos do passado. See yourself as a point of shining Veja-se como um ponto de luz brilhante in the center of the forehead. no centro da testa. So don't think about it, but go there. Não pense sobre, I, mas entre. Vá lá, the soul, no eu, a alma. and here Estou aqui, in the center of the forehead. no centro da testa. I'm shining light A brilhar como uma estrela. I'm shining love. Eu estou a brilhar luz, estou a brilhar amor, I'm shining peace. estou a brilhar paz, Spreading power. a espalhar poder. You can enter Você pode this entrar point of light nesse ponto de luz and stay there. e ficar lá. Very quiet, still, Então aqui a calma, tranquilidade. you invoke the presence of the divine, the supreme, Invoca a presença do divino, supreme soul. do supremo, da alma suprema. And with his company, E você fica na sua companhia. unlimited. E na companhia dele você se torna ilimitado. I am safe. Eu estou seguro. I am powerful. Eu sou poderosa. I am unlimited. Eu sou ilimitado. It's inside. I am safe. I am powerful. Estou segura e sou poderosa. I am unlimited. Eu sou ilimitado. And very slowly, gently, Então, gentilmente, bring back your attention to vou your body, trazendo outra vez a atenção ao corpo, to your breath. à respiração. And note it. You can notice how you feel.
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. Om Shanti, muito obrigado a vocês os dois. Insights. Om Shanti. Thank you. Om Shanti.